A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui, reunidos para uma importante missão, que é estudar o Evangelho de Jesus e que a gente tenha essa responsabilidade na nossa vida de colocar em prática no nosso dia a dia. Dito isso, vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre caridade e amor ao próximo. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando agora para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Jesus amigo, venho ligar-me ao teu infinito amor em busca de melhoria para o meu estado espiritual. Reconheço que a tua santa bênção pode transformar e aliviar qualquer um que em ti buscar socorro. No meu caso, sinto que serei mais feliz se amar aos outros, relacionar-me melhor com eles, participar da vida deles com maior compreensão, ser mais atento e menos egoísta. Mas para viver em paz com os meus semelhantes, preciso aurir forças em ti. Entendo que a ação amorosa deve partir de mim. Eles me entenderão e me amarão na conformidade da compreensão e do amor que lhes der. Vou, daqui para frente, amá-los mais e peço-te, Jesus, a força para levar adiante esta intenção. Abençoa estes propósitos que me aumentarão a paz interior e me colocarão no caminho de felicidade. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre caridade e amor ao próximo. Ele então lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltaste com a assistência a um destes mais pequeninos, deixaste de tê-la para comigo mesmo, e esses irão para o suplício eterno, e o justo para a vida eterna. Registrado por Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46. Eu quero deixar claro também que não existe suplício eterno ou penas eternas, né? Elas são temporárias por um período que o espírito passa em grande expiação, fruto dos seus próprios equívocos, da erraticidade, que nós chamamos de regiões umbralinas. Então, logo cesse aquele período, né, de aprendizagem, cessará o sofrimento, ele retornará numa nova oportunidade à reencarnação. Ao examinar-se a narrativa evangélica em apreço, uma pergunta vem logo à baila: em que se buscou o veredito do rei? De certo, não foi nenhuma questão de ordem material ou religiosa. O julgamento se fundamentou apenas na prestação ou não da assistência. Então, quando Jesus disse fazer o bem a todos os pequeninos, todas as pessoas, né?
Então, se nós relegarmos ao abandono aquele que mais necessita, estamos faltando com a caridade, que é uma caridade universal que o Cristo nos ensinou. É de notar, entretanto, que Jesus não diz simplesmente sois benditos porque ajudaste. Não, porque isso aí é uma obrigação de cada ser. Seria muito impessoal, não realçaria o envolvimento afetivo que deve existir entre as criaturas. Se fosse alguma coisa, por exemplo, obrigada, seria algo assim, sem valor moral. Agora, quando você faz espontaneamente, porque sente realmente a dor do próximo, aí sim você está vivendo de fato o que Jesus escreveu nos seus evangelhos. Prefere situar o ensino em torno das necessidades humanas. E para dar maior força ao ensinamento, colocou-se na situação de carente de assistência, dizendo: tive fome, tive sede, careci de teto, estive nu, achei-me doente e estive preso. Estimula, assim, o sentimento de piedade ou compaixão pelos que sofrem, sentimento esse que é móvel da prestação da assistência. Sim, nós devemos ter compaixão, caridade por todos esses, seja ele encarcerado, aquele que está com andrajos andando pelas ruas, aquele que está faminto, precisando de qualquer tipo de assistência. Ressalte-se ainda nessa lição o que se dá em relação a todos os ensinos de Jesus, a possibilidade de ver através da letra e perceber a amplitude da mensagem aí contida. Sair da letra que mata e sim vivenciar de fato o espírito que a vivifica. Porque muitas vezes as pessoas fazem apenas uma interpretação literal, causando problemas gravíssimos nas suas interpretações. Nós temos que ir mais além, que o que fala realmente a fundo, que o que Cristo queria nos dizer. De igual modo, a nudez, a doença e a prisão exprime também um estado de penúria moral em que a alma se encontra ignorante, debilitada pelas próprias imperfeições ou cativa dos sentimentos inferiores que ainda carrega consigo. Então, todos os problemas que levam as pessoas a esse estado têm a ver também com o seu estado psíquico, moral. Todas essas situações constituem apelos ao coração, incentivando a prestação de assistência. Os que estavam à direita do rei foram eles tocados interiormente e compreenderam o chamamento que lhes for endereçado. Daí, haverem recebido a recompensa merecida. Os que estavam à sua esquerda, entretanto, não sentiram compaixão pelos necessitados, não os ajudaram em suas carências, passando a sofrer as consequências de seus próprios atos. Por quê? Ninguém sofre por erro do outro, e sim pelos nossos equívocos, Nós cometemos esses equívocos e depois a nossa consciência vai cobrar. E aí, um acerto de contas é porque nós provocamos o próprio sofrimento. Como se vê, a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com nossos semelhantes, seja eles nossos inferiores, nossos iguais e nossos superiores. Portanto, meus queridos irmãos, a caridade da esmola é a mais fácil de todas, Como já foi falado no programa de ontem, como Jesus entendia a caridade, É o famoso BIP. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, esse é o famoso BIP, guarde isso. O B significa benevolência para com todos e de indulgência para as imperfeições dos outros. E o P, perdão das ofensas. Assim funciona o princípio da caridade ensinada por Jesus. São da sua essência os sentimentos de benevolência, de indulgência e de perdão, sentimentos esses que constituem a base da harmonia entre os homens. A exortação à caridade se encontra presente na lição em preferência, uma vez que o entendimento às carências humanas, tanto materiais como morais ou espirituais. Reclama o comprometimento afetivo entre quem ajuda e quem é ajudado. E esse comprometimento apenas se caracteriza onde há os sentimentos de benevolência, de indulgência e de perdão. Então essa é a prática da caridade, mais uma vez ensinada pelo mestre Galileu. Pelo exposto, constata-se que a visão da caridade contida no Evangelho foi transportada
pelos espíritos superiores para o ensino do Espiritismo, o que revela não haver diferença entre o conceito da caridade do ponto de vista espírita e do próprio Cristo, justamente por ele ser o modelo guia de toda a humanidade. Então Jesus é o nosso guia, nosso modelo. O Espiritismo está seguindo fielmente os ensinamentos de Jesus. Sendo assim, da mesma forma que o julgamento da narrativa evangélica acima reproduzida fundamentou-se na prática ou não da caridade, o Espiritismo também assevera que fora da caridade não há salvação, uma vez que somente a prática da caridade é capaz de salvar-nos das próprias imperfeições, por libertar-nos do egoísmo, sentimento incompatível com a justiça, amor e caridade. Então, quando se fala muito de salvação, e a doutrina espírita não se prende muito a isso, mas temos que entender que é salvar de quem? De si mesmo. Não é salvar da coisa demoníaca que as pessoas ficam pregoando por aí. Não, é salvar de si mesmo, das suas imperfeições morais. Né? Quando Paulo de Tarso diz que venceu um bom combate, ele referia a si. Ele venceu aquele homem orgulhoso, né? Preso ainda por valores puramente materiais, jovem atleta, competidor de brigas, e se tornando o apóstolo humilde da gentilidade. Combateu a si, matando aquele homem velho para renascer um homem completamente modificado. Nesse sentido, a mensagem do Espírito Paulo, o apóstolo contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que Paulo nos diz? Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz no céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem, no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Então, está mostrando para nós, né, que se nós cumprirmos, né, aquele trajeto que Jesus traçou para nós, né, de caridade, se nós olharmos para o próximo, nós estaremos indo vivenciar o quê? As benécias, né, de um dever cumprido, sentir-se na sensação de céu. Não existe lugar circunscrito céu e inferno. É a sensação de que nós estaremos bem porque cumprimos o nosso papel, né? Então é muito importante essa colocação de Paulo nos chamando a atenção. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. E conhecê-lo-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. São as palavras de Paulo, né, gente? Lembrando. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Então, quando nós vamos agir de acordo, né, com os ensinamentos de Jesus, nós estamos refletindo o puro cristianismo, aquilo que Jesus espera de nós, aquilo que Ele deixou para nós trabalharmos em nós essa perfeição relativa, né? Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a prescrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, e a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, a consciência vos responderá. Lembrando que não existe juiz na espiritualidade. Nós vamos cobrar pela nossa consciência o que fizemos de bom e o que não fizemos de bom, né? Não só ela evitará que pratiques o mal, como também fará que pratiques o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessário uma virtude ativa. Então a gente tem que sempre entender isso. Não existe a virtude negativa. Nós temos que combatê-la com a virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade.
para se não praticar o mal. Basta mais das vezes a inércia e a despreocupação. Então, se você se despreocupar com o seu crescimento espiritual, com aquilo que você tem que fazer, ou você deixar, não agir, né? É aqui que a inércia fala, você não agir para o bem, você está fazendo mal. Porque você tem que fazer é o bem. Então, se você não se preocupar em crescer espiritualmente, se não se preocupar em fazer o bem, ou deixar para lá, você está fazendo mal. Então, você tem que ter a virtude ativa, né? Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-os, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e mesma coisa, dado que todos, quanto praticam a caridade, são discípulos de Jesus. Então, Paulo deixou bem claro aqui, né? Então, o que nós temos que fazer é nos burilar, crescer espiritualmente, ter, então, uma postura ativa, uma virtude ativa. Porque se você achar, não estou fazendo mal nenhum, mas você não está fazendo bem, se despreocupou com isso, você ficou parado no tempo, não agiu para que as coisas positivas acontecessem, você está fazendo mal também. Temos que despertar para isso, né? Paulo está chamando nossa atenção. Então, todos esses ensinos levam ao entendimento de que a caridade é a própria essência do amor ao próximo. Fora da caridade não há salvação. Então, nós temos que entender o que Jesus deixou bem claro sobre o amor. Porque nós temos que nos amar. Como nós vamos nos amar? Quando a gente fizer a reforma íntima, procurar se melhorar. Então, eu estou me amando. Quando eu estiver me amando, eu estou amando o próximo. E quando eu amar o próximo, é quando eu vou estar amando a Deus. Então, a gente tem que estar bem ciente do que nós temos que fazer. Então, repetindo, todos esses ensinamentos levam ao entendimento de que a caridade é a própria essência do amor ao próximo. O amor fraternal, uma vez que este sentimento, né, para expressar-se com todo o seu fulgor, deve conter os mesmos ingredientes da caridade, isto é, benevolência, indulgência e perdão, como o Pedroso falou, o BIP, né, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. São palavras de Jesus. E é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito, tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Se a humanidade já estivesse nesse patamar, nós já estaríamos muito bem obrigados. Se a gente só fizesse ao outro aquilo que a gente quer que seja feito para nós estaríamos muito bem, porque a gente não ia praticar o mal. A gente não faria o mal para outra pessoa. A gente ia procurar fazer o bem para ela, porque se nós queremos o bem, temos que fazer o bem para o outro, né? Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder? Mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles. Então a gente só podia exigir, só podemos exigir se a gente fizer. Se nós tivermos benevolência, né? Se a gente usar da indulgência e do perdão para com o outro, a gente vai ter de volta isso aí. A gente tem que lembrar que a vida é feita um bumerangue. Aquilo que você manda volta com toda a força para você. Então a importância da gente praticar o bem não é só visando para ter o bem, não. É que a gente tem que criar em nós esse desejo e essa vontade de só fazer o bem emanam de ser uma importância de nos tornarmos bons. Porque se eu for uma pessoa boa, eu só penso, ajo e sei em palavras boas. De mim nada de mal vai sair, porque eu já me tornei uma pessoa boa. Com que direito exigiríamos do nosso semelhante melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para nós do que os temos para com eles? Então, a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Então, quando a gente passa a pensar no outro, a gente acaba com o egoísmo dentro de nós. A gente para de olhar para o nosso umbigo e vai olhar a necessidade do outro, o que podemos fazer para o outro.
Nós temos que combater o egoísmo e o orgulho. São as duas chagas, né, que nos retardam a caminhada para o progresso espiritual. Quando as adotarem para a regra de conduta, para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Nós só teremos paz e justiça quando houver o combate do egoísmo e do orgulho, quando o homem pensar no outro, quando o homem tiver essa atitude de benevolência, de indulgência, do perdão, aí nós estamos caminhando para frente. De fato, a fraternidade pura, ou amor fraternal, é o mais sublime dos sistemas de relação entre as almas. A fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. Então, essa é a caridade evangélica. Repetindo, a fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. Assim, o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Então, tal o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, aqui fica ressaltado que a justiça, o amor e a caridade, que eles constituem a rigor uma só lei, sendo em verdade a mais importante de todas as leis naturais, uma vez que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, se nós agirmos assim, de acordo com os ensinamentos de Jesus, quando a gente pensa no outro, quando a gente se ama fazendo a sua reforma íntima, e aí a gente vai ter capacidade de amar o outro, nós vamos agir de acordo com a lei do amor, só fazendo ao outro aquilo que a gente quer que seja feito para nós. Então a fraternidade vai estar instalada. Nós estamos progredindo espiritualmente. E nós temos que entender que a nossa posição de planeta de prova e expiação já está em mudança para a regeneração. Então a importância do conhecimento aplicado, a importância de pegar os ensinamentos de Jesus e colocar em prática para nos adiantarmos e adiantar todo o planeta. Então, todas essas leis, quer dizer, da adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, têm sua fundamentação na lei de justiça, amor e caridade. Então, se norteando por essas últimas e suas manifestações no universo. Então, é o que nós temos que entender. O caminho de Jesus está aí para nós, temos que estudá-lo, temos que interiorizar esse caminho e, na medida do possível, vamos colocando em prática, entendendo qual é o nosso papel. Nós estamos aqui encarnados para o crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual vai se dar quando a gente estiver nos colocando no caminho traçado por Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se quisermos ir ao Pai, é através do caminho traçado por Jesus, nos transformando em pessoas melhores. Mas o que a gente não pode prescindir é de fazer a caridade. Fazer aos outros, repetindo o que a gente quer que faça conosco. Então está toda aí a máxima de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Perfeito, Isa. Muito bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical. A seguir, a nossa oração final. Os girassóis. Você já viu um girassol? Trata-se de uma flor amarela muito grande que gira sempre em busca do sol. E é por essa razão que é popularmente chamada de girassol. Quando uma pequena e frágil semente dessa flor brota em meio a outras plantas, procura imediatamente a luz solar. É como se soubesse instintivamente que a claridade e o calor do sol lhe possibilitarão a vida. E o que aconteceria à flor se a colocássemos em uma redoma bem fechada e escura? Certamente, em pouco tempo, ela morreria.
Assim como os girassóis, nosso corpo físico também necessita da luz e do calor solar, da chuva e da brisa, para nos manter vivos. Mas não é só o corpo físico que precisa de cuidados para prosseguir firme. O espírito igualmente necessita da luz divina para manter acesa a chama da esperança. Precisa do calor do afeto, da brisa da amizade, da chuva de bênçãos que vem do alto. Todavia, é necessário que façamos esforços para respirar o ar puro, acima das circunstâncias desagradáveis que nos envolvem. Muitos de nós permitimos que os vícios abafem a nossa vontade de buscar a luz e definhamos dia a dia como uma planta mirrada e sem vida. Ou então, nos deixamos enredar nos cipoais da preguiça e do desânimo e ficamos a reclamar da sorte, sem fazer esforços para sair da situação que nos desagrada. É preciso compreender os objetivos traçados por Deus para a elevação de seus filhos, que somos todos nós. E para que possamos crescer, de acordo com os planos divinos, o Criador coloca à nossa disposição tudo o de que necessitamos. É o amparo da família que nos oferece sustentação e segurança em todas as horas. A presença dos amigos nos momentos de alegria ou de tristeza, a nos amparar os passos e a nos impulsionar para a frente. São as possibilidades de aprendizado que surgem a cada instante da caminhada, tornando-nos mais esclarecidos e preparados para decidir qual o melhor caminho a tomar. Mas o que acontece conosco quando nos fechamos na redoma escura da depressão ou da melancolia e assim permanecemos por vontade própria? É possível que em pouco tempo nossas forças esmoreçam e não nos permitam sequer gritar por socorro. Por essa razão, devemos entender que Deus tem um plano de felicidade para cada um de nós e que para alcançá-lo é preciso buscar os recursos disponíveis. É preciso imitar os girassóis, buscar sempre a luz, mesmo que as trevas insistam em nos envolver. É preciso buscar o apoio da família nos momentos em que nos sentimos fraquejar. É preciso rogar o socorro dos verdadeiros amigos quando sentimos as nossas forças enfraquecendo. É preciso, acima de tudo, buscar a luz divina que consola e esclarece, ampara e anima em todas as situações. Quando as nuvens negras dos pensamentos tormentosos cobrirem com escuro véu o horizonte de tuas esperanças e o convite da depressão rondar-te a alma, imita os girassóis e busca respirar o ar puro acima das circunstâncias desagradáveis. Quando as dificuldades e os problemas se fizerem insuportáveis, tentando sufocar-te a disposição para a luta, lembra-te dos girassóis e busca a luz divina através da oração sincera. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, mais uma vez suplicamos, Senhor, vosso amparo, a vossa fortaleza moral, para que prossigamos na nossa luta diária, passando por percalços necessários aos nossos aprendizados enquanto encarnados. Mas, Senhor, fortaleça-nos na fé, na esperança em dias melhores. Que sua paz esteja com todos, que assim seja, graças a Deus. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, mais uma vez aqui pedindo a Deus que olhe pela humanidade, que traga paz, traga paz para cada um de nós, para o Brasil, para o mundo. Estejamos atentos, orando e agradecendo a tudo que o Pai nos dá. Então, até um próximo programa. Uma boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos